Olá pessoal, hoje mais uma vez vamos falar sobre a culpa. Um tema que precisa ser falado até a saciedade, até que nós possamos entender que a culpa ela é a causa de todas as nossas aflições. Sim, porque nós somos peritos em encontrar as causas para as nossas aflições fora de nós, o que ainda não tínhamos tido a capacidade de identificar, e que um curso em milagres descortina para nós é a verdadeira causa que está em nossa própria mente, oculta em camadas profundas do nosso subconsciente. E é a culpa inconsciente causada pela crença na separação. Todos os sentimentos de inferioridade, insuficiência, indignidade que nós nutrimos em relação a nós ou alguém, eles nascem dessa culpa que parece ser irreparável. É como se nós estivéssemos quebrados, sem poder nos consertar. Algo parece estar muito mal conosco, um sentido profundo de indignidade. Nós podemos observar isso nessa busca incessante do ser humano para melhorar. O ego ele brota justamente desse caráter irreparável e pecador. E para a sua própria sobrevivência é fundamental que essa crença não se sane, que o medo e a culpa sigam vigentes dentro de nós. Na nossa inconsciência, nós cooperamos com o ego, mantendo intacto o seu sistema de pensamento, de culpa, de medo e de punição. E assim nós perdemos o conhecimento da nossa verdadeira inocência, que é a nossa herança natural como filhos de Deus. E essa é, portanto, a origem do ego, a culpa inconsciente e secreta gerada pela crença na separação. Algumas religiões chamam de pecado original, mantido e salvaguardada pelo ego. Essa culpa é o que dá origem a esse mundo caótico, assim como nós vemos diante dos nossos olhos, cheio de perigos, de desastres e de medo. As consequências de nos sujeitarmos a essa crença insana e de acreditarmos bem lá no fundo que há em nós uma maldade intrínseca são imensuráveis. Inconscientes de que a culpa em si é o agente causador e protetor do ego, protegida pelo mecanismo de projeção e negação, nós seguimos como marionetes, fazendo um jogo do ego de ataque e defesa e perpetuando esse sistema de pensamentos inclemente, feroz e perverso. A guerra que o ego joga contra Deus e que violenta a destruição de Deus, que gera necessidade de castigo e punição e proteção. A culpa gera o medo de Deus. O ego nos promete uma saída, que ao projetarmos nós ficaríamos livres da culpa. Mas ao contrário, quando nós projetamos a culpa, nós fabricamos um mundo de ilusões. E ao universo, que é a nossa própria projeção da culpa, não a Deus, só lhe resta dizer amém e nos devolver a devida punição. Se a voz do ego fosse a única na nossa mente, nós realmente estaríamos fadados ao fracasso, sem a mais mínima esperança de salvação. Mas Deus não nos deixou perdidos nesse labirinto de culpa e medo. Ele nos deu a voz do amor, do perdão, da paz, da confiança. A voz que fala por Deus, o Espírito Santo, que nos leva a soltar essa crença insana e nos devolve gradativamente a memória de quem somos. O Espírito Santo, através do seu perdão, nos convida a sair do ciclo contínuo de projeção da culpa, ao dar um novo propósito ao mundo e às nossas relações. Então, onde antes eram um depósito da culpa inconsciente, agora se tornam salas de aulas de perdão, oportunidades para a liberação da culpa.